É isso aí mesmo? Página 44? Vamos que vamos! Melhor coisa que existe para aprender, seja lá qual for a matéria, é exercitar, quebrar a cabeça, sofrer com o erro, tentar entender por que errou. Aí vai ficar tudo certo. Eu sempre gosto de lembrar meus alunos que eu demorei às vezes anos para entender um raciocínio de uma questão, né? Eu tive que ficar mais de um ano, volta e meia, voltando na questão para eu assimilar ela bem. Às vezes ficam agoniados porque não entenderam em uma ou duas ou 10 aulas, né? Imagina teres que ter a paciência de esperar anos para aquela questão ficar digerível, né? Página 44, questão 2. Aí, ó, a REC da prova, ó. Um tubo aberto em forma de U da figura contém 2 líquidos não miscíveis. Um é roxinho, ó, é o líquido B. O outro é azulzinho, é o líquido A. A e B em equilíbrio. As alturas das colunas de A e B, medidas em relação à linha de separação, é igualzinho, ó. Imagina se tu tivesse feito essa tarefa, né, e ter vindo no apoio para corrigir ela. A REC paralela, uma delas ia estar morta já, né? 80 centímetros e 50 centímetros. O desenho não está nada proporcional. Sabendo que a massa específica dA é 2 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico, determine a massa específica dB. Aqui eu quero fazer diferente do que eu fiz na sala de aula, eu quero fazer mais completo. Na sala de aula eu já joguei direto a fórmula, coloquei no quadro para vocês, né? Mas vamos fazer ninja aqui. Como é o mesmo fluido, dentro do mesmo fluido, a uma mesma altura, obrigatoriamente a pressão hidrostática tem que ser a mesma, porque senão ia fluir para um lado ou para o outro. Como é que se calcula essa pressão? P0 mais ρ vezes G vezes H. Então, da onde vem a pressão no ponto X? É o P0 aqui em cima do líquido B, mais o ρ GHB. Da onde vem a pressão Y ali? É o P0 em cima do líquido A, P0, mais ρ vezes G vezes H do líquido A. Esse ρ é do líquido A e esse outro ρ, claro, é do líquido B. Como tem P0 na esquerda e na direita da equação, eu cancelo. Como tem a gravidade na esquerda e na direita da equação, eu posso cancelar. E vira a fórmula que a gente aplicou diretamente hoje. Ρ vezes H é igual a ρ vezes H. O ρ do líquido B ele falou? Não, ele pediu ρB, eu vou deixar. A altura do líquido B, 80 centímetros. Ρ do A, 2000, não é? 2 vezes 10 na 3. A altura de líquido A, 50. Dividindo ambos os lados por 80, tá grandinho já, vou tirar o 80 daqui, vou passar dividindo para lá, claro. Descobri o ρB. Pois então, boa. E aí? Qual é o problema de eu usar centímetro aqui e centímetro ali? Tu viu a preocupação? Preocupação importante da colega. A unidade desse cara aqui, né? A gente não sabe qual vai ser. Essa unidade aqui é centímetro. Tudo bem? A unidade desse cara foi quilograma por metro cúbico. E aí a unidade do outro cara ali eu estou usando... A preocupação da colega é importante. O problema é que como tem centímetro dos dois lados, vai cancelar o centímetro com centímetro e a resposta vai vir em quilograma por metro cúbico. Então tu vê, ó, por isso que eu não precisava me preocupar com a unidade nessa questão. Certo? Por isso que eu transformar de centímetro para metro ambos os lados não vai interferir na resposta final. Mas volta e meia interfere, né? Por isso que é importante, essa tua colocação foi muito importante. Eu resolvi transformando para metro e mesmo assim deu o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado, eu acabei de provar isso ali, é isso mesmo, muito bom. Então, galerinha, ó, 5 vezes 2 dá 10, né? 10.000 dividido para 8 é 5.000 dividido para 4, é 2.500 dividido para 2, é 1.250 quilogramas por metro cúbico, para que nós nos acostumemos com a notação científica, ρB igual 225 vezes 10 na 3. Muito obrigado. Quilogramas por metro cúbico, a resposta mais elegante em notação científica. Isso era só a letra A. Letra B. Considerando G igual a 10 metros por segundo quadrado e a pressão atmosférica igual a 1 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado,
determine a pressão no interior do tubo na altura da linha de separação dos dois líquidos. Ele quer saber justamente a pressão ali, ó, na superfície de separação entre o líquido A e o líquido B. Eu poderia calcular tanto pelo lado direito, que é o PY, ou pelo lado esquerdo, que é o PX mesmo. Então, letra B. PX é igual a P0 mais ρ vezes G vezes H. Como essa coluna de líquido é o líquido B, é o ρ do B e o H do B. Px é igual a P0, a gente conhece, famoso, 10 na 5 Pascal. O ρB, 1250. Gravidade, 10. Profundidade, agora sim. Observa, Elora, que agora eu não vou cancelar dos dois lados. Agora, se eu colocar centímetro ali, dá erro. Certo? Porque eu não vou cometer o mesmo erro, digamos assim, na direita e na esquerda da equação, tá? Então, 0,8. Então, 0,8. Então, vamos ver. Px é igual a 10 na 5 mais 10 vezes 0,8 dá 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40 foi 4. 16 com 4, 20 vai 2. 8, 9, 10. Então deu 100 mil mais 10 mil, que é 110 mil Pascal. Ou, para acostumar com a notação científica, 1,1 vezes 10 na 5 Pascal. Ou, se preferir em atmosferas, 1,1 atmosferas, já que 10 na 5 Pascal é uma atmosfera. Muito bem, então a letra A e a letra B da questão 2 foi feita. 3. O desenho a seguir representa um manômetro de mercúrio de tubo aberto ligado a um recipiente contendo gás. O mercúrio fica 30 centímetros mais alto que o ramo da direita. O mercúrio fica 30 centímetros mais alto no ramo da direita do que no da esquerda. Quando a pressão atmosférica é de 76 centímetros de mercúrio, a pressão absoluta do gás em centímetros de mercúrio. Tu vê, cara, essa questão 3 eu me lembro que apesar de eu ser um aluno bem acima da média e só tirar 10 na tua idade, no teu ano especificamente, no segundo ano do ensino médio, eu travei nessa questão quando eu tinha a tua idade. Travei, eu não sei fazer. Sorte que não caiu na prova. Porque se tivesse caído na prova, eu não teria tirado 10. Então ali está o gás, tem o tubinho, vamos entender. Aqui tem gás. Terceiro nós vamos estudar o gás com mais intensidade. A partir daqui é mercúrio já, ó. Mercúrio. Ele disse, ó o que ele disse, ó. O mercúrio fica 30 centímetros mais alto no ramo da direita do que do ramo da esquerda. Quer dizer que isso aqui é 30 centímetros, né? 30 centímetros. Ele disse que a pressão atmosférica aqui fora é 76 milímetros de mercúrio. Seria 760 milímetros, né? 76 centímetros de mercúrio. Isso aqui, cara, é mercúrio. Quer dizer que essa coluna com 30 centímetros de mercúrio significa que a pressão aqui fora é 30 centímetros de mercúrio menor do que a do gás, porque se fosse maior a pressão atmosférica ia empurrar o mercúrio para cima do gás. Tu concorda que foi o gás que empurrou o mercúrio para cima da atmosfera? Então a atmosfera perdeu, né? Perdeu por quanto? 30 centímetros de mercúrio. Eu até poderia usar o teorema de Stevin, P igual a P0 mais ρ vezes G vezes H. Eu até poderia usar o teorema de Stevin, só que eu teria que ter a massa específica do mercúrio, a aceleração da gravidade, além da altura. Certo? Ou seja, era uma pegadinha, porque a pressão do gás, que é a mesma pressão ali, né? É a pressão atmosférica, que é 76 centímetros de mercúrio, mais o ρGH, que é os 30 centímetros de mercúrio. Por isso que bastava só somar. E dava então 106 centímetros de mercúrio. Tu vê, uma pegadinha, na verdade, é uma questão muito mais de lógica. Se aqui na minha frente tem 30 centímetros de mercúrio de pressão a mais no gás do que na atmosfera, e eu sei que a atmosfera tem 76 centímetros de mercúrio,
Basta somar esses valores para concluir que a pressão do gás é 106 centímetros de mercúrio. Letra D. É uma pegadinha, digamos, essa questão 3. Questão 4. Essa aí a galera pediu no apoio, essa questão 4 aí. Tua tarefinha, hein? A derradeira tarefa do volume 1. Questão 4 é parecida com a anterior. Uma pessoa com o objetivo de medir a pressão interna de um botijão de gás contendo butano conecta a válvula do botijão no manômetro em forma de U contendo mercúrio. Até aqui tudo igual, ó, o botijão de gás está ali, o cara foi lá, fez uma instalaçãozinha e conectou no manômetro em U ali. Aí o manômetro ficou com essa aparência aqui, ó, a parte rabiscada é o mercúrio. A coluna de mercúrio ficou 104 centímetros acima da superfície de separação. Aqui dentro com certeza tem gás. Advertência, esse experimento é perigoso, não tente realizá-lo. A vida é perigosa, né? Principalmente quando começa a mexer com coisas que tu não está acostumado, então pode dar problema. Considere, só para ter uma noção, tem cabeça de bagre, para não pagar a convertedora, para converter o carro dele em GNV, ele acha, vou pegar um botijão velho lá em casa, vou instalar, vou botar umas mangueirinhas, coisa tola. Ele vai lá e faz isso. Aí ele vai abastecer no posto de gasolina, certo? Aí na primeira abastecida, começam uns estralos estranhos no carro do cara e de repente, blum, o botijão de gás é arregaçado no porta-mala do cara, explode, certo? Manda o carro para os ares, exatamente isso. Tanto que hoje, quando tu vai num posto de gasolina abastecer o carro GNV, é obrigatório abrir o porta-mala e mostrar pro cara que está abastecendo, ó, o meu tanque. Para tu ver se não é um tanque convencional. Porque aquele tanque convencional, aquele botijão de gás convencional da tua casa, ele estoura com facilidade com a pressão das bombas a que abastecem nos postos de gasolina. Ou seja, aquele vaso de pressão GNV, amarelinho geralmente, né, ovalado, ele aguenta muito mais pressão do que o botijão de gás da tua casa. Então, né, pode ser mortal e tentar encher um botijão de gás convencional com a pressão enorme dos postos de gasolina, né, que abastecem GNV. Certo? Foi por isso que criaram essa norma de obrigar a pessoa a abrir o capô do carro, abrir o porta-mala e mostrar para o frentista, olha lá o botijão. Não é botijão de gás não, é botijão de GNV, não é gás de cozinha. Loucura, né, cara? O cara também tem que... Né? Porque eu lembro, quando eu era guri, o cara fazia uma mutreta no carro e botava um botijão de gás no carro, porque o carro funciona bem com gás, e era mais barato. Só que o gás de cozinha, ele é mais pesado que o ar. Se começa a vazar, começa a acumular o gás dentro do carro, nas proximidades do carro. O GNV, ele é mais leve que o ar. Quando tem vazamento de gás GNV, ele foge para o alto da atmosfera, não fica acumulado em nenhum lugar, né? Então, por isso que é tão perigoso abastecer o carro com gás de cozinha. Por isso que não é permitido. Não faço. Considere a pressão atmosférica 10/5, lógico. O desnível H 104 centímetros de mercúrio. A seção do tubo é 2 centímetros. Ele está dizendo que isso aqui tem 2 centímetros, ó, redondinho. Ó. Adotando a massa específica do mercúrio, 13,6 gramas por centímetro cúbico, e G igual a 10 metros por segundo quadrado, calcule a pressão do gás em Pascal. Tu vê, ó, se ele pedisse em centímetros de mercúrio, seria 104... mais 76 centímetros, né? Que daria 180 centímetros de mercúrio, acabou. Mas dessa vez ele quer em Pascal, então não tem jeito. P igual a P0 mais Rho vezes G vezes H. P0, 10/5. Rho, 13,6. Isso, tem que transformar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, que foi discutido bastante, né? Só vezes 1000. Gravidade. A altura. 104 centímetros, que vai dar 0,104 metros. Quase. Assim, vai dar 0,0104 centímetros. 100 centímetro. 1,04, parabéns. 1,04 metro, né? Centímetro é só dividir por 100, por isso que o nome dele é centímetro. Muito bem. P é igual, então ficou 100.000
100 mil mais, eu vou multiplicar 136, certo? Por 104, pode ser? 4 vezes 6, 24 vai 2, 12, 13, 14 vai 1, 4 mais 1, 5, 0, delícia, e 1, que é mais gostoso ainda. Pronto, 4, 4, 1. Tinha duas casas após a vírgula ali, né? Concorda comigo? Então seria 1, 2. Porém, eu tenho 3 zeros para usar, não é isso? Então eu vou pegar aquela vírgula, 1, 2, 3. 141.440, a vírgula estava aqui, 1, 2, 3. 100 mil mais 141.440, 241.440 Pascal. Só para se acostumar com a potência de 10, 2,4144 vezes 10 na 5 Pascal. Muito bem. Letra B. A força que o gás aplica na superfície do mercúrio em A. Deixa eu ver onde é que está o ponto A. Ah, está aqui, ele chamou esse ponto aqui de ponto A. Ó. Agora é só usar a definição de pressão, afinal pressão é força sobre área. Nós já sabemos a pressão e ele confessou para a gente a área. Então questão 4, item B, pressão é força sobre área. A pressão eu descobri. 2,4144 vezes 10 na 5. A força eu quero descobrir. E a área? Mas eu não posso botar 2 aqui, né? Porque isso aqui é Pascal, é Newton por metro quadrado, né? E aí, galerinha? Newton por metro quadrado. 2 centímetros quadrados. Metro, decímetro, centímetro. Seria 0,02 se não fosse ao quadrado, né? Isso, ou seja, 2 vezes 10 a menos 4, é dar 4 pulos da vírgula, né? Mais gostoso escrever assim. Passa multiplicando. 8,8284 vezes 10 na 5 com 10 a menos 4? 10. Eu passei multiplicando por 2 ali, né? Então a força ficou 48,288 newtons. 48,288 newtons. Muito bem. Questão 5. Ah, UFSC. Finalmente. Questão 5. Os alunos de uma escola situada em uma cidade A construíram um barômetro para comparar a pressão atmosférica na sua cidade com a pressão atmosférica em uma outra cidade B. Vedaram uma garrafa muito bem com uma rolha e um tubo de vidro em forma de U contendo mercúrio. Montando o barômetro na cidade A, verificaram que as alturas das colunas de mercúrio eram iguais nos dois ramos do tubo, conforme a figura 1. Então tá aqui, ó, a figura 1, ó. Agora já estamos na página 45. Tinha uma garrafinha, tá vendo? Tinha uma rolinha ali vedando a garrafa e um tubinho em U. Quando eles fabricaram o barômetro, as colunas ficaram iguais. Mas quando eles levaram este mesmo instrumento para a cidade B, eles perceberam que as colunas ficaram com uma diferença de altura, obrigado, de 8 centímetros. Cidade A, cidade B. Ao chegarem à cidade B, verificaram um desnível de 8 centímetros entre as colunas de mercúrio. Ah, mercúrio. Nos dois ramos do tubo de vidro, conforme mostra a figura 2. Ele também fornece nessa questão uma tabela que mostra a relação entre a altitude e a pressão atmosférica. Mostra que a altitude zero, ou seja, ao nível do mar, a pressão são 76 centímetros de mercúrio. Em 200 metros de altura, a pressão já é 74 centímetros de mercúrio. 4.000 metros de altura, 47 centímetros de mercúrio já a pressão. Olha como caiu drasticamente, né? Considerando a situação descrita e que os valores numéricos das medidas são aproximados, face à simplicidade do barômetro construído,
assinadas as posições corretas. 01. Na cidade A, as alturas das colunas de mercúrio nos dois ramos do tubo em U são iguais, porque a pressão no interior da garrafa é igual à pressão atmosférica externa. Diz que isso aqui é igual a isso aqui, porque a pressão aqui dentro é igual à pressão ali fora. Se a pressão fosse maior aqui, ia ter que empurrar o líquido. Se a pressão fosse maior aqui, ia empurrar o líquido. Como o barômetro foi construído na cidade A, ele foi fechado na cidade A. E ao fechar com a rolha, a pressão aqui dentro tem que ser a pressão atmosférica da cidade. Tudo bem. A 01 é super honesta. A pressão atmosférica na cidade B é 8 centímetros de mercúrio menor do que a pressão atmosférica na cidade A. Menor ou maior? Maior. Aqui é a cidade B, né? E aqui é o ar preso aonde? Na cidade A. Quem é que empurrou quem? Não foi o ar da cidade A que está empurrando o ar da cidade B? Então o ar da cidade A é maior mesmo. A pressão atmosférica na cidade B é menor, portanto, quanto menor? 8 centímetros de mercúrio, que o barômetro indicou. Tudo ok. Sendo a pressão atmosférica na cidade A igual a 76 centímetros de mercúrio, a pressão atmosférica na cidade B é igual a 68 centímetros de mercúrio. 76 menos 8, verdade? Tu viu? É da UFSC, cara. Até agora não teve nada de absurdo, não. 08. A pressão no interior da garrafa é praticamente igual à pressão atmosférica na cidade A, mesmo quando o barômetro está na cidade B. Se ele não tivesse falado praticamente, estaria falso. Mas como ele falou praticamente igual, está verdadeiro. Eu pergunto por que não é exatamente igual a pressão aqui, ó? Por que não é exatamente igual a pressão ali, ó? Já que é o mesmo equipamento. Olha para a figura e pensa, por que a pressão aqui já não é a mesma que a pressão aqui? Ele já expandiu o espaço ali. Ele já expandiu o espaço ali. O gás aqui estava ocupando um certo volume, não é? Quando esse líquido baixou um pouquinho, não aumentou o volume para aquele gás que ocupava aquele espaço, então a pressão deu uma caidinha. Mas como foi tão pequeno o volume deslocado, é praticamente igual a pressão. Certo? Parabéns pela observação. O volume aumentou, a pressão tende a cair. Mas foi tão pequeno o deslocamento, esse tubinho deve ser bem fininho, né? Então 8 centímetros desse tubinho fininho, praticamente não vai mexer grandemente na pressão. 16. Estando a cidade A situada ao nível do mar, a cidade B está situada a mais de 1000 metros de altura. Quanto é que deu a pressão da cidade A, da cidade B, no item 4? 68. Pela tabela, 67 já seria 1000. 68 é mais ou menos de 1000? Menos, né? Está decrescente a tabela, concorda comigo? Foi mais ou menos de 1000 metros de altura? Menos, né? O cara está dizendo que era mais de 1000 metros, bobão, não sacaneou. Alguém faz uma pergunta, fala. Dá para desligar sim. Questão 32. Já vou desligar, não. Quando o barômetro está na cidade B, a pressão no interior da garrafa é menor do que a pressão atmosférica local. Não, como é que é menor se ela empurrou, né, a atmosfera, né? Ela venceu a atmosfera, é maior. A cidade B encontra-se a uma altitude menor do que a cidade A. Se ela tivesse numa altura menor, a pressão nela seria maior, a pressão atmosférica, né? Também não. Então tu vê, Carol, se o cara estuda um pouquinho de física aí, a UFSC não fica tão terrível, não. Gabarito 15. Muito bem. Matamos mais uma página de exercícios. Vamos para a próxima.